bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudar a tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. Queremos pedir pelos nossos ouvintes que nos acompanham neste momento, que esse estudo seja de bênção para cada um deles. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Chegamos ao último estudo nesta série de breves mensagens. Lembre-se que não estamos tentando fazer uma exposição da epístola, mas simplesmente tentando explicar os versos relacionados à volta do nosso Senhor, que encerram cada um dos 5 capítulos. Há uma clara e direta ordem dos acontecimentos no relato bíblico sobre este importante evento, que é a volta de Cristo. Enquanto cada capítulo menciona o fato da volta de Cristo, há uma ênfase diferente ligada a cada declaração a respeito. Vamos rever o esboço mais uma vez para que as ênfases permaneçam vivas em nossas memórias durante o nosso estudo. Capítulo 1, Paulo lida com a prontidão do crente, à vista da volta do Senhor. Aquela igreja era caracterizada pela prontidão diante do retorno de Cristo, o que é visto através de uma série de coisas. Primeiro, era uma igreja que trabalhava. Em segundo, era uma igreja que testemunhava. E em terceiro, era uma igreja que aguardava a volta do Senhor. E nós aprendemos no capítulo 1 que não há lugar para a idolatria. No capítulo 2, vimos que o Senhor está lidando com as recompensas do crente em sua volta e não há lugar para a ociosidade. No capítulo 3, ele aborda os relacionamentos do crente e vemos que não há lugar para a intolerância. No capítulo 4, o Espírito Santo dirige Paulo a falar sobre o arrebatamento do crente e neste capítulo vimos que não há lugar para a ignorância. Agora no capítulo 5 ele lida com a responsabilidade do crente e ele vai nos mostrar algo acerca da perfeição de nossa redenção quando o Senhor Jesus Cristo vier novamente. E neste 5º capítulo vamos observar que não há lugar para a indiferença. Paulo estava lembrando os crentes em toda a epístola que Jesus voltará. Visto que criam nesta grande verdade e andavam dia a dia em esperança e expectativa por causa da vinda do Senhor, certos valores caracterizavam suas vidas. E esses mesmos valores caracterizarão a vida de cada filho de Deus que tem essa bendita esperança. Se estivermos vivendo diariamente na expectativa do retorno de Cristo, não haverá espaço em nossas vidas para a idolatria, a inatividade, a intolerância, a ignorância ou para a indiferença. Agora, a única exceção deveria ser: nós temos de ser intolerantes para com o pecado. Mas o capítulo 3 trata da intolerância para com os crentes. Agora vamos dar a atenção à última ênfase, a indiferença. Paulo passa a dar várias breves exortações, uma das declarações mais curtas da Bíblia. Por exemplo, o verso 16. Regozijai-vos sempre. Sai dessa tristeza, o Senhor está voltando. Seu coração deve estar comemorando na expectativa da sua vinda. Olhe para cima, a perspectiva é brilhante. Regozijai-vos sempre. E então, versículo 17, orai sem cessar, ou seja, vivam em espírito de oração. Isso não significa estar de joelhos o dia inteiro. Significa simplesmente que desde a manhã até a noite você está andando em comunhão ininterrupta com Deus. E em seguida, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor está vindo, seja então agradecido, em tudo dai graças. Em seguida, no versículo 19, não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito Santo de Deus. E no versículo 20, não desprezeis as profecias. Eu creio que as profecias da palavra de Deus devem ser estudadas. Agora tenha cuidado com aqueles que a si mesmos se chamam de profetas.
Cuidado com aqueles que acreditam que Deus lhes deu uma informação extra-bíblica. Deus não acrescenta nada à sua palavra, à Bíblia. Tudo o que ele disse está lá, está escrito. Fique com as profecias da Bíblia. Não siga os que a si mesmos se chamam de profetas e afirmam ter uma nova revelação de Deus. Eu me afasto deste tipo de gente e fico com as profecias da Bíblia. Eu prefiro elas. Ora, Deus não chamou mais ninguém para profetizar depois que o cânon das Escrituras foi concluído. Isto significou o fim da era de profetas e escritores. Tudo o que devemos fazer é ensinar as profecias que encontramos na Bíblia. Nós não devemos profetizar. Em seguida, no versículo 21, examinai tudo, teste todas as coisas e apegue-se ao que é bom. Agora, começando com o versículo 22, chegamos à parte que eu quero enfocar, porque precede o versículo que diz a respeito do retorno de Cristo. Abstende-vos de toda a aparência do mal. No que diz respeito à santidade pessoal, nós, os crentes, não podemos nos atrever a ser indiferentes. Aqui está uma abrangente prescrição que se aplica tanto à má doutrina quanto à prática do mal. Não sabemos a que hora em que o Senhor virá. Os crentes são exortados, portanto, a se afastarem de toda forma do mal, começando em nossos próprios pensamentos. Mateus 15:19 nos ensina a termos cuidado com os nossos pensamentos. Quando Paulo escreveu aos crentes filipenses, ele lhes mostrou como ocupar os seus pensamentos. Temos também que ter cuidado com o que dizemos. Efésios 4:25 e Colossenses 3:8 e versículo 9 nos mostram que devemos ter cuidado com as coisas que dizemos e com a forma como as dizemos. É muito importante que nós guardemos nossa língua. Nós nos arrependemos muito pelas coisas que dissemos do que pelas coisas que deixamos de dizer. Alguém disse: cuidado com as palavras que você diz, mantenha-as macias e doces, pois você nunca sabe o dia em que terá que comê-las. Portanto, temos de nos guardar. Devemos nos abster de toda a aparência do mal. Em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações, também em nosso comportamento. Também na nossa associação com aqueles que se envolvem em práticas malignas. 2 Coríntios, capítulo 6, nos diz que não devemos nos associar com os incrédulos. O crente que ama a aparição de seu Senhor irá manter-se afastado de toda a espécie de mal, para que ele não venha a ser envergonhado diante de Cristo em sua vinda. 1 João 2:28 diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Chegamos então ao verso-chave da nossa lição. Vamos lê-lo cuidadosamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Permitam-me falar sobre a questão da santificação por um momento. Santificação, em minha opinião, ocorre em 4 etapas, ou em 4 fases. Primeira, antes de tudo, há o que eu vou chamar de santificação preparatória. Em Jeremias, capítulo 1, lemos Deus falando ao profeta: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isto é a santificação preparatória. Antes de Jeremias nascer, Deus o tinha separado para um trabalho especial e para um santo propósito. Santificação preparatória. Deus tinha o servo preparado para o trabalho e o trabalho preparado para o servo. E a propósito, amigos, Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida também. A maior tragédia que poderia acontecer a qualquer um de nós seria pular esta fase da experiência humana, ou seja, não conseguir saber nem seguir a vontade de Deus para as nossas vidas. Santificação preparatória. Segundo, agora em 1 Coríntios, capítulo 1, lemos Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Isto eu chamarei de santificação posicional. Uma leitura de 1 Coríntios irá certificar qualquer pessoa que os crentes em Corinto não eram bem comportados.
Essa igreja tinha sido afetada por divisões, embriaguez e toda sorte de questões e dúvidas doutrinárias. E se algum dia houve uma igreja bagunçada, essa era uma. No entanto, Paulo disse que estes crentes tinham sido santificados. A palavra santificação não significa perfeita ausência de pecado, nem tem a ver com comportamento moral. É uma questão posicional. Eles foram colocados na posição de separados no momento em que receberam a salvação. Então, temos a santificação preparatória e também a santificação posicional. Todos os crentes são santos, independentemente do seu comportamento. Eles foram separados por Deus. Esse é o significado da palavra santificar, pôr de lado ou separar. Agora, em terceiro lugar, há o que eu vou chamar de santificação prática. Em João capítulo 17, versículo 17, o nosso Senhor orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim, através da leitura e do estudo da palavra, como veremos mais tarde, somos santificados na prática. Mas creio que aqui, em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo, antecipando o retorno de Cristo, tem em mente a perfeita santificação. Então, note aí as 4 etapas da santificação. Santificação preparatória, Jeremias 1, versículo 5. Santificação posicional, 1 Coríntios 1, versículo 2. Santificação prática, João 17, versículo 17. Santificação perfeita, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Agora, olhe para o versículo novamente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aqui Deus é descrito como o Deus de paz, um título que aparece em várias outras passagens do Novo Testamento. Você vai encontrá-lo em Romanos 15:33, em Romanos 16:20, em Filipenses 4:9, em Hebreus 13:20 e há outros também. O Deus de paz, o Deus que pela sua própria natureza é caracterizado pela paz, é a fonte desta rica bênção. Nosso Deus é um grande Deus. Ele é um Deus de paciência, Romanos 15:5. Ele é chamado de o Deus de esperança, Romanos 15:13. Também é chamado de o Deus de toda consolação, 2 Coríntios 1:3. É chamado também de o Deus de amor, 2 Coríntios 13:11. E o Deus de graça, em 1 Pedro 5:10. E aqui ele é o Deus de paz. O apelo do apóstolo para uma vida de santificação prática é acompanhado da garantia de ajuda por parte do Deus de paz. Você vê? Deus fez paz entre si mesmo e o pecador através do derramamento do sangue de Cristo. Colossenses 1:20 diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. E então, em Efésios 2:14, nos é dito que ele é a nossa paz. Trata-se da posição de santificação do crente, efetuada pelo Senhor Jesus no Calvário, 20 séculos atrás. E esta é a posição de todos os salvos, porque em Hebreus 10 está escrito a respeito de todos os redimidos, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. Em Hebreus 10:14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. No sentido de que nós, os crentes, fomos separados por Deus como sua propriedade. É declarado a nosso respeito que somos santificados. Este é o nosso batismo no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, separados posicionalmente santificados por Deus. Observe em 1 Tessalonicenses 5:23 a expressão santifique em tudo. Isto não implica perfeita ausência de pecado, nem indica um grau de santificação. A ideia aqui é que a santificação deveria se estender a todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Creio que é um erro fazer a santificação significar perfeição moral. Por exemplo, a Bíblia diz em 2 Pedro 1:21 que homens santos ou santificados de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, e isto é uma referência aos escritores do Antigo Testamento, entre os quais está Davi. Davi foi perfeito e sem pecado? Não, claro que não. Mesmo assim, Davi escreveu muitos salmos, divinamente inspirados e requintadamente belos. Embora ele não tenha sido perfeito, a verdade é que ele era posicionalmente santificado por Deus, isto é, ele tinha sido separado por Deus, ele era santo.
Essa ideia de santificação posicional é vista com frequência no Velho Testamento, onde, por exemplo, em Gênesis 2:3, um dia é santificado. Nós sabemos que um dia não pode pecar. Um dia não é nem moral nem imoral, dia é amoral. O que significa quando se diz que Deus santificou o 7º dia? Significa que ele separou aquele dia? Em Êxodo 29:27, vemos uma oferta santificada. Bem, uma oferta não é nem moral nem imoral, é amoral. E assim, ele está simplesmente dizendo que a oferta foi colocada à parte. Em Êxodo 29:37, um altar é santificado. Em Êxodo 29:44, a tenda é santificada. E em Levítico 27:14, uma casa é santificada. Agora, um altar não pode pecar, um tabernáculo não pode pecar, uma casa não pode pecar. Quando ele diz que esses objetos foram santificados, significa simplesmente que eles foram separados para fins sagrados, para glorificar a Deus. Eram apenas coisas ou objetos, incapazes de cometer pecado, de modo que não há nenhuma implicação moral. Por exemplo, quando Deus santificou o 7º dia, Gênesis 2:3, ele não fez um dia que não peca. Não é possível, já disse e repito, que um dia peque. Bem, a nossa santificação posicional presente não é um fim em si mesmo, é apenas o começo. Além da nossa santificação posicional, na qual fomos postos por Deus, a Bíblia ensina a santificação prática, que envolve a responsabilidade humana. Agora, a santificação total não é um ato que se inicia e se completa em um momento, mas um processo que irá atingir a perfeição apenas na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a santificação prática e a futura santificação perfeita são as que estão em vista. Bem, visto que fomos santificados, separados por Deus na salvação, se espera de nós, os crentes, que nos santifiquemos, colocando-nos à parte dia a dia. Paulo se dirige aos cristãos de Corinto dizendo, aos santificados em Cristo Jesus, 1 Coríntios 1:2. Aí então eu li isso há pouco. Você vai notar que eles os chamam de santos. A palavra santo é a forma substantiva do verbo santificar. Ambas as palavras têm a palavra grega ágios, que significa santo ou separado. Os cristãos são chamados de ágios, pessoas separadas, pessoas santificadas. Agora, é possível a um crente ter sido separado posicionalmente por Deus na salvação e, mesmo assim, ainda não ter sido separado no sentido prático. Alguns dos cristãos de Corinto eram carnais e mundanos, tanto que eles toleravam imoralidade em seu meio. O capítulo 5 é um exemplo clássico disso. Eles estavam santificados posicionalmente, mas eles estavam longe de ser o que deveriam ser. Ao nascerem de novo, Cristo lhes foi feito santificação, de acordo com 1 Coríntios 1:30, de modo que Paulo podia dizer deles, mas haveis sido lavados, santificados, 1 Coríntios 6:11. Depois de ter lhes assegurado a santificação posicional, Paulo desenvolve isto na segunda epístola aos Coríntios, com uma exortação à santificação prática. 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E em seguida, 2 Coríntios 7:1, lemos, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A ideia aqui é que os crentes devem crescer na graça, através do estudo da palavra de Deus, rendendo-se em obediência às advertências e instruções da palavra de Deus. Depois do nascimento deve haver o crescimento. 1 Pedro 2 diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha, eu estou quase sempre de viagem, eu vivo em aeroportos. Isso sempre me deixa feliz, animado e desafiado. Raramente vejo alguém que, enquanto espera por um avião, está lendo as Escrituras. Para mim é sempre uma ocasião de alegria em meu coração e eu sempre carrego um Novo Testamento com salmos no meu bolso quando eu estou viajando para que eu possa ler as Escrituras quando eu tenho algum tempinho.
As pessoas gostam de fazer uma pausa para o café. Eu acho que nós, crentes, devemos fazer uma pausa para a bênção. Periodicamente parar por alguns momentos durante o dia, apenas alguns minutos talvez. Sentarmos-nos para ler uma porção da palavra de Deus. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você vê? É a palavra de Deus que nos coloca à parte, que nos santifica. Quero novamente citar João 17, versículo 17, onde Jesus disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não conheço nenhum crente espiritual que negligencia a leitura e o estudo da palavra de Deus. Não me entenda mal, deixe-me repetir. Eu não disse que se você não ler e estudar a sua Bíblia, você não é salvo, não é isso. Apenas disse que eu não conheço nenhum crente espiritual que negligencia a leitura e o estudo da palavra de Deus. Há muitos crentes que negligenciam a Bíblia, mas não os crentes espirituais. Vejam, caros amigos, para que tenhamos uma mente espiritual, devemos pensar nas coisas do Espírito. E as coisas do Espírito são encontradas no livro que ele escreveu. O livro é a Bíblia, a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 9, Davi disse: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Isso é a santificação prática. No Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso também é a santificação prática. Em Efésios 5, versículos 25 e 26, Paulo diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Enquanto que não há nenhuma fórmula estabelecida que todo crente deva seguir, permanece a verdade que a leitura regular e o estudo da palavra de Deus é absolutamente essencial para a própria santificação prática. E eu quero dizer mais ainda: se estivermos negligenciando a leitura diária da palavra de Deus, não podemos nos colocar na categoria de pessoas espirituais. Lembre-se que a santificação em cada uma das etapas, fases ou períodos tem a ver com o homem todo, o espírito, a alma e o corpo. Como crente, o meu corpo pertence a Deus, é dele. É dele por direito de criação, ele o criou. É dele por direito de redenção, ele resgatou o corpo, portanto, o corpo deve ser entregue ao Senhor. Como Romanos 12, 1 diz, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta pessoal. Você alguma vez, como filho de Deus, depois de ter sido salvo, foi a Deus e dedicou, e entregou e ofereceu o seu corpo ao Senhor? Romanos 12, 1 nos diz para fazermos isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Alguma vez você já se chegou a Deus e entregou o seu corpo a Ele e disse: Pai, este corpo pertence a Ti, e eu o consagro a Ti, Senhor. E depois disso tomou cuidado do corpo como templo do Espírito Santo? Você já considerou a primeira coroa em 2 Tessalonicenses capítulo 2? Você se lembra que falamos em 1 Coríntios 9, 27? Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ou desclassificado. É por meio dos membros do corpo que nós cometemos muitos pecados, dos quais somos culpados. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus habitou entre Israel. Ele habitou no tabernáculo e mais tarde no templo. Então, Cristo veio à terra e Deus estava em Cristo, habitando nele. E então Jesus Cristo voltou ao céu e o Espírito Santo desceu e tomou residência em cada crente, em cada um de nós. Agora nossos corpos são templos do Espírito Santo. O que diz 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Relacionado a isso, temos outro versículo-chave, em 1 Tessalonicenses 4, 3. Paulo disse: porque esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você vê? A pureza moral é uma parte importante da vontade de Deus para cada um de nós, para cada crente. Paulo está falando aqui no capítulo 4, versículo 3, do aspecto prático e experiencial da nossa santificação, especialmente em relação ao comportamento sexual. Qualquer forma de relação sexual ilícita é incompatível com a santificação que Deus exige de nós, que somos seus filhos. Por isso o apelo ao homem todo, espírito, alma e corpo. O problema da imoralidade pode surgir em qualquer um de nós, de modo que todos nós temos a extrema necessidade de uma constante obra da graça em nossas vidas. O propósito da santificação posicional na redenção é produzir santificação prática na vida de todos os cristãos. Deus não salva uma pessoa e então permite que ela continue no pecado. A Bíblia é clara em seu ensino de que os filhos de Deus devem viver uma vida santa. Assim como Jesus orou pela santificação dos discípulos e pela de todos os crentes, assim Paulo orou pela mesma coisa em 1 Tessalonicenses 5:23. Essa oração de Paulo deveria ser lembrada por nós, os crentes, todos os dias de nossas vidas. 1 Tessalonicenses 4:7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Agora, o alvo da santificação é a perfeição. Mesmo que não vamos alcançá-la nesta vida, devemos ir atrás deste alvo. Nunca subestime o poder e a provisão de Deus que estão à nossa disposição. Um dia, no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo para os seus, todos os crentes serão apresentados santos e imaculados e irrepreensíveis diante dele. Naquele dia, quando Cristo voltar, todos nós seremos transformados e Cristo levará sua igreja para si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Então o homem como um todo, incluindo o corpo, será santificado por Deus, colocado à parte por ele para um estado eterno de impossibilidade de pecar. Isso é chamado de nossa adoção em Romanos 8:23. O estado de perfeita filiação para a qual cada crente foi predestinado, de acordo com Efésios 1:5. E agora no versículo 24 chegamos à encorajadora palavra que assegura ao cristão que ele irá, finalmente, alcançar esse objetivo estabelecido por Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ninguém pode alcançar o estado de perfeição por si mesmo. Deus, que santificou o crente posicionalmente, irá santificá-lo perfeitamente. É a fidelidade de Deus que garante a resposta à oração de Paulo no versículo 23. Podemos confiar naquele que nos chamou para fazê-lo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus não vai zombar de nós, queridos amigos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Deus nunca falha em cumprir as suas promessas. Ele enviará Jesus e completará em nós sua própria obra de santificação. Esta é a bendita e purificadora esperança de todo filho de Deus. E se temos essa esperança em Cristo em nossa posse, não haverá lugar em nossas vidas para a indiferença. Bem, assim chegamos ao fim do nosso estudo em 1 Tessalonicenses. Eu espero que você tenha sido abençoado da mesma forma que eu fui através desse estudo. Muito obrigado por acompanhar esses programas. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo estudo, até o nosso próximo programa. Até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.